Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Sua palavra, Senhor, estudando, Pai, aprendendo. Obrigado, Pai, pela revelação, Senhor, pelo Teu derramar, Senhor, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, Pai, que o Senhor revele, Pai, e nos dê, Pai, a semente necessária para o dia de hoje, Senhor, que o Senhor continue iluminando, protegendo cada um de nós, Pai, transformando a nossa mente, Senhor, transformando a nossa alma, Pai, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Pai, e sermos Sua cópia, Pai, cada vez mais nos parecermos contigo, Pai, e por onde nós caminharmos, Senhor, que nós possamos, Pai, carregar a Sua luz, Pai, ser sal nessa terra, Senhor Jesus, derramar, Pai, derramar tudo que o Senhor quer, Pai, de nós, por onde nós passarmos, Senhor. Que a palavra de hoje traga muita edificação para cada um de nós, Pai, e entre profundamente nos nossos corações, Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória é a Ti, Pai, e seja feita a Sua vontade, Pai. Amém. O que o senhor quer fazer aí, seu Mário? Vamos ler aqui cada um pedacinho, né? Nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4. Vamos dividir esses 11 versículos aí. Eu leio os primeiros 3, depois você lê mais 3. O Jurandir lê 3 e o James lê o último aí. Peraí, só um segundinho. Peraí, que eu tinha fechado a Bíblia aqui. Peraí. Mateus capítulo 9, versículo 27. Eu vou ler até o 30, você, Jurandir, lê do Pronto. 30 ao 33. O Fábio lê Bora. o 34. Do 34 ao 36 e o James lê o 37 e o 38. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando-o e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhes disse: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado, e assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuraram: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém. Glória a Deus, né? Que maravilhoso, né? Ontem a gente estava falando aqui, ontem a gente falou da cura, resposta em fé, da cura do líder da sinagoga e da mulher do fluxo de sangue, né? Fluxo de sangue. Eu queria só fazer um comentário aqui, que não deu tempo ontem, rapidinho. Eu vou ler aqui para a gente contextualizar, tá? Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse.
Mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e os discípulos se levantaram e foram com ele. Neste instante, vou parar por aqui. E nós sabemos que a menina voltou a viver, né? E o que me chama a atenção aqui, dentre tudo aquilo que foi falado também, é que os líderes, nós sabemos que os líderes das sinagogas naquela época, eles eram homens diferenciados. Primeiro que a grande maioria, uma boa parte não sabia ler, né? Principalmente as mulheres ali. Mas, em especial os líderes, eles costumavam ser soberbos, os donos da verdade. Eles eram as autoridades. Eles tinham muito prestígio, muito poder, e eles gostavam disso, né? Mas o que acontece aqui? Esse homem, esse líder, o que foi que ele fez? Se ajoelhou diante dele. Então, você vê, né? Eu acho que o primeiro princípio para nos aproximarmos de Deus é a humildade. Nós precisamos reconhecer Deus em sua magnitude, em sua santidade, em sua, em toda a sua, eu não tenho nem palavras para explicar, né? E Jesus aqui, embora a gente vê que ele estava sendo acusado de ser o príncipe das trevas, de ser o impostor, de ser aquele que praticava feitiçaria, por esses líderes religiosos, né? Como é que um líder, que é uma autoridade, faz o que ele fez? Então, isso me traz também que quando nós nos humilhamos diante de Deus, ele nos ouve. Eu posso dizer para vocês que não teve uma vez que eu não me humilhei diante de Deus e não fui atendido. E isso aqui também traz reconhecimento. Então ele vem, se ajoelhou diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então ele demonstra humildade, ele demonstra fé e ele demonstra o reconhecimento. Aqui ele reconhece Jesus. Ele sabe que Jesus pode curar. Nós não sabemos aqui se ele reconheceu Jesus nesse momento como filho de Deus. Mas no momento em que a filha dele estava para morrer, talvez esse homem tenha abandonado tudo que ele tenha aprendido durante todos os seus anos de estudos na sinagoga e falado assim: eu estou disposto a qualquer coisa para salvar minha filha. E ele se ajoelha, ele reconhece e Jesus a salva. Então, eu achei esses pontos muito pertinentes que eu queria compartilhar com vocês. E depois, sobre a mulher do fluxo de sangue, eu vou ler aqui para. Então, Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e a tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada.
Jesus se voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. E aí Jesus vai à casa da sinagoga, vê a multidão, viu a menina e disse: ela não está morta, está apenas dormindo. E ele colocou a multidão para fora, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Aqui, o que que acontece, né? Eu anotei aqui, a fé da mulher do fluxo de sangue criou uma conexão única com Jesus, no meio de uma multidão que o cercavam. E dessa fé, dessa conexão, fluiu o poder de Deus, que transformou a vida dessa mulher. Veja, esse milagre aqui é completamente diferente dos outros milagres, onde Jesus interage com aquele. Nós vimos aqui ele curando o paralítico, ele fala com o paralítico: levanta e anda, seus pecados estão perdoados. Levante e ande. Quando ele cura os cegos, ele interage com os cegos, ele expulsa o demônio, ele está sempre de maneira intencional fazendo aqueles milagres para aquela pessoa específica. Mas com essa mulher foi diferente. Ela simplesmente tocou. E a fé dela era tão grande que essa fé criou uma conexão com Deus. Que quando ela encostou, o poder de Deus fluiu e a curou. E a mensagem que vem ao meu coração é que se nós tivermos essa fé, se nós tivermos fé e essa conexão com Deus, o milagre, a bênção, o Espírito Santo de Deus vai se conectar conosco. O milagre vai fluir para nós. Então, a fé é esse canal que cria essa conexão e através dessa conexão nós recebemos a fé. Porque é quando nós nos conectamos com Deus. Cada uma dessas pessoas que recebeu esse milagre, eles se conectaram com Jesus naquele momento. Interagiram com ele. Ou eles se conectaram com Jesus, ou Jesus se conectou com eles, como é o caso da menina. A menina estava morta. Jesus se conectou com ela, tocou a mão dela e ela voltou a andar. Então, isso aqui me traz a importância da conexão com Deus. E quem tem essa experiência sabe do que eu estou falando, que é quando a gente sente verdadeiramente a presença do Senhor, quando nós nos sentimos ligados na videira. É nesse momento que a gente vai sentir o poder de Deus fluindo nas nossas vidas e trazendo aquilo que a gente precisa, né? Nos libertando, nos curando, fazendo milagres, nos aliviando, nos trazendo paz e tudo mais que a gente precisa. Então, eu senti isso no coração ontem, eu queria comentar com vocês aí, antes da gente entrar no 27 ali dos cegos. Amém? É, Queria fazer um comentário aí tranquilo. dessa parte que você falou aí, sobre o glória a Deus, né? Glória a Deus. Quantas vezes a gente entra na igreja? Às vezes, tem uma igreja que eu vou aqui, de vez em quando, e a igreja ela é silenciosa, né? O pastor vai lá, ministra e tal, e o pessoal, a maioria, fica sentadinho sem falar nada. Mas tem um rapaz lá do lado que a cada 2 minutos, 3 minutos, ele dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Fica todo mundo quieto e glória a Deus, glória a Deus. E o James falando agora, né, me lembrou muito, porque
Eu me lembro alguns anos atrás, já faz um tempo já, eu recebi tinha uma onda daquele trote, né, do sequestro, lembra? Ó, fulano foi sequestrado, não desliga o telefone, senão não vão matar, que não sei o que e tal. Eu lembro que uma vez eu caí num desses daí, né? E aí falou, ó, vai lá no banco lá e saca o dinheiro e tal. E aí eu fui pro banco. Cheguei lá no banco, tinha uma fila grande, né? E o rapaz falou, saca aí, isso aqui que eu vou matar. E quer dizer, o cara tava com a faca no pescoço, falou, ó, meu, saca esse dinheiro. E eu olhava para aquela fila, eu falei, porra, e agora, né? E aí eu tive que dar um glória a Deus ali. Falou, ó, gente, é o seguinte, eu tô numa situação assim, assim, assado, todo mundo da fila parou, olhou para mim, ó, o rapaz tá aqui, vai matar, eu tô precisando, vocês me dão licença, eu vou ter que passar, né? E aqui me lembra muito né, esse rapaz aqui, esse pai de família aqui, que era o pai da menina, né? Me lembra muito também a mulher do fluxo de sangue, né? Porque assim, no momento onde a gente realmente está com a nossa vida, né? Em desespero, né? Onde a gente está realmente sofrendo um grande risco, é onde a gente se entrega e pede para Jesus, né? E se ajoelha e se prostra e realmente enxerga, né? Quem que tem poder na nossa vida, né? Então, esse desespero aqui, por exemplo, né, desse senhor aqui, desse pai de família aqui, né? Da senhora do fluxo de sangue também, imagina, 12 anos, né, que ela já estava com aquele problema de saúde e não tinha solução. Então, são os momentos onde a gente tem maior desespero na nossa vida, onde a gente realmente não encontra o caminho, né? A gente não sabe, é onde a gente tem a coragem de ir lá, levantar e falar, glória a Deus, né? Então, né, o nosso glória a Deus dentro da igreja, né? Ele só sai nos momentos de desespero, né? E que a gente possa trazer isso para a nossa consciência, né? Que a gente não precisa entrar em desespero, não precisa entrar nessa situação para reconhecer quem é Deus na nossa vida, né? Que a gente possa entrar na nossa igreja e falar glória a Deus a todo momento, glorificar o Pai, que é o merecedor de toda a glória, né? E que a gente não precisa entrar lá no nosso vale para poder reconhecer quem é Ele na nossa vida, né? Isso o James veio trazendo, essa conexão aí, eu vim lembrando desse fato aí da fila do banco lá, eu falei, ô pai, não precisa chegar nesse ponto, não. Dá para reconhecer muito antes, né? Não precisa entrar em desespero. Mas enfim, acho que é algo para gente refletir aí. Entrar nas nossas igrejas aí e glorificar a Deus, mesmo quando está no silêncio, poder ter coragem de se aproximar e tocar na borda, poder né, se aproximar e se ajoelhar e pedir para ele, se prostrar, né, se quebrantar o coração. E eu vi o James falando aí, não teve um dia, né, que ele se quebrantou, não teve um dia que ele se ajoelhou e Jesus não foi lá e acolheu e acalmou e deu o conforto necessário para o coração dele, né? E é assim que a gente se sente, né? Todo momento que a gente se humilha a Deus, todo momento que a gente se sente mal, se sente afastado, se sente quando a gente se põe aos pés dele, né, e reconhece a verdade, conversa com ele, pede para ele, e implora, suplica para ele, não tem um momento que ele não vem e abre os braços e nos acolhe, nos conforta, né? E a gente sai muito melhor, né, do que a gente entrou na presença dele, né? Como Jesus é maravilhoso, né? Que a gente possa glorificá-lo a todo tempo e reconhecer poder de Deus nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem que vai falar do... O meu pai estava falando, saiu? A Cura câmera dos dele fechou, cegos? né? Do 27? Depois, Bom, a partir de Jesus dali, seguiram nos dias do cego, clamando, tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em sua casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se vós conforme a vossa fé. E aqui, novamente, ó, a gente está falando aqui, ó, é a fila do banco. Faça conforme a sua fé. Pede, mas pede com o coração, pede aquilo que você precisa, que não seja para sua própria vaidade, para o seu, seu próprio umbigo, né? Mas peça, e será atendido, se tiver fé, né? Então, pedir, mais crer, é igual a receber, né? Então, a mesma forma da mulher do fluxo de sangue ali, ó, poder saiu de Jesus, né? Eu senti poder saindo de mim,
né? Poder saiu de Jesus. Aqui, ó, você quer, seja feita conforme a sua vontade. Jesus nem vai lá e fala, ó, tá curado. Ele fala que vai ser conforme a sua vontade, né? E ele sai dali curado, né? Porque ele realmente está ali prostrado a Deus, né? Está ali pedindo, né? Em súplica, né? O coração dele está ali realmente necessitando e implorando a Deus, né? Implorando a Cristo, reconhecendo o poder de Cristo, né? E quantas vezes, gente, a gente se recorda em momentos de aflição na nossa vida, onde a gente se encontra num vale e a gente muitas vezes até chorando, né? E pedindo, e implorando a Deus. Às vezes a gente nem é atendido naquele momento, a gente nem sabe por que a gente passa determinadas situações na nossa vida, mas a gente sabe, olhando para trás, a gente fala, nossa, como Deus foi bom, como Deus cuidou. Mesmo eu me sentindo sozinho naquele momento, mas Ele estava ali. Hoje eu consigo reconhecer que Ele estava ali comigo, né? Eu estava no colo dele, Ele estava cuidando de mim, né? Ele estava cuidando da gente, né? Como é bom a gente poder olhar para trás e poder cada vez mais ter esse entendimento de quanto Cristo é amoroso, quanto ele cuida da gente, ele zela, né, por cada um de nós, pelos filhos, ele não nos abandona, né? É maravilhoso. E aqui a gente vê o cego, né? Ó, e abriram-se os olhos, Jesus, porém, eles advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E olha lá, meu Deus, né? Olha como a gente, né? É a gente. Saiu dali e saiu contando para todo mundo. É o que a gente faz, né? A gente não tem freio na língua. A gente faz a mesma coisa, né? A gente vê aqui é a humanidade, né? E Cristo sendo misericordioso, né? Você acha que Cristo foi lá e deixou ele cego novamente? Peraí, você foi lá e eu falo, não, então agora eu vou te deixar cego novamente. Não, Cristo, eu imagino Deus olhando lá de cima e só balançando a cabeça assim, falar de novo, né? Te amo, filho, te amo, vai lá. Segue, né? Porque Jesus falou para ele, não fala para ninguém, né? Parece aquela cena do paralítico lá na fonte, né? Que Jesus vai lá, cura ele, fala, não conta para ninguém, ele vai lá nos fariseus, fala, foi aquele ali que fez isso, né? É aquele ali que fez isso comigo, né? Meu Deus, mas quanta graça, quanta glória, né? Graça que Deus derrama sobre as nossas vidas, através do poder dele, da glória dele, né? Transformar nossa vida, dar poder, né? Pra gente, empoderar-nos, cura, né? Tantas maravilhas na nossa vida, tantas coisas boas. E Jesus, durante o ministério dele, veio fazendo tanta transformação e tanta evidências, né? Do poder de Deus naquele povo. E, enfim, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse trecho aí, a gente avança para o próximo. Tem um detalhe, né? Ele aqui fala assim, ó, depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Você imagina um cego, dois cegos, perseguindo Jesus. Esses homens, eles foram atrás de Jesus. Sabe o que me fala aqui? Perseverança. Quantas vezes a gente quer uma cura, a gente quer uma bênção, a gente quer algo, conquistar algo, e a gente desiste no meio do caminho? Meu Deus, como eu gostaria de ser melhor nisso, sabe? Quantas coisas eu deixei pelo meio do caminho. Mas esses dois homens aqui, eles perseguiram Jesus. E quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram. E ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. E ele tocou nos olhos dos dois e disse: Seja feito conforme sua fé. E mais uma vez,
o que que a gente vê aqui? A fé já estava demonstrada. O ato deles perseguirem Jesus, gritando na cidade, e perseguirem Jesus pela cidade até a casa dele, é um ato de fé. Quais são as demonstrações de fé que a gente tem feito para Deus? Quando você, Fábio, se manifestou na frente da fila do caixa, Prende. um ato de Isso é louco. coragem. Prende, isso aí tá louco. Se você não acreditasse que você poderia passar, não teria feito. Sem fé, nós não fazemos nada. Nada. Sem fé, Deus não existe. Demonstrar a fé vai nos ajudar a atingirmos o nosso objetivo. A fé, ela precisa sair do pensamento. A fé também é atitude. A fé é colocar em prática aquilo que você acredita. Uma linha muito tênue entre loucura e fé, não tem não? Depende de quem está É observando, né? louco. Mas é isso que me chama a atenção aqui, Quem sabe? quer sessão? Eles, Quem quer sessão, né? Deus gosta, né? é, Então, e os olhos deles se abriram. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você ia falar, Jurandir? eu estou comentando aí o que o Fábio falou, né? Que é uma, é uma linha tênue entre fé e loucura, né? E, de fato, né? Mas é dos loucos que Deus gosta, né? Quanto mais fé você tem. Mas o que me chama bastante atenção nesse texto, além de tudo que vocês explanaram aí, é a forma como Jesus virou os rapazes lá e colocou sobre eles a responsabilidade da própria cura, né? Eu fico pensando assim, eu falo, uau, porque, né, na experiência que a gente tem, no dia a dia que a gente vive, muitas pessoas se aproximam de Jesus, mas elas não têm a fé necessária para que as coisas aconteçam e muitas vezes elas desistem. Você vê, por exemplo, uma família tem aí 5 ou 6 pessoas, todas foram criadas dentro de um mesmo princípio, todas foram criadas dentro do mesmo ensinamento, mas cada um tem um resultado para a sua vida, não é isso? Baseada nas próprias escolhas, baseada nas oportunidades, nas amizades que a pessoa ela acaba tendo. Então, assim, cada pessoa tem um resultado dependendo do que ela enxerga para a própria vida mesmo, né? E quando você vê, assim, muitas pessoas, né? Jesus, foi na casa de um e orou, foi na casa do outro, orou, as pessoas se aproximaram dele e tocou nele, mas o que me chama aqui a atenção, né? É que eles perguntam, e aí, vocês têm fé para que eu possa fazer isso? Porque, beleza, dizem para vocês que eu sou o cara das respostas, que eu sou o homem do poder. Tá bom, mas vocês acreditam que eu posso fazer isso? Né? Então, muitas vezes a gente não recebe, diz a Bíblia, porque a gente pede mal, ou não recebe porque realmente não tem a fé para alcançar. Você vai ali, né? É mais um boi na boiada, você só vai, né? Mas isso é o que me leva a uma reflexão assim mais profunda. E é engraçado porque aqui em casa, né, eu sou o cara da perseverança, eu sou aquele que pega no pé por questões de leitura, de estudo, de palavra, e uma coisa mais prática, né? Mas verdadeiramente a pessoa de fé dentro da minha casa é minha esposa. De longe ela tem mais fé do que eu, mas de longe, muito longe, né? Ela é aquela pessoa quando a gente foi casar, fez uma lista lá e orou em cima da lista. Quando foi comprar o apartamento, ela que veio, né, a ideia do apartamento. Quando foi lá em Rio Grande da Serra, não sei se vocês conhecem, mas o Mário com certeza, né, já foi lá várias vezes.
pisou na terra e falou assim, não, eu declaro que é meu. Então, ela é a pessoa que tem essa fé um pouco mais vibrante, assim, né? Eu sou mais do. Não que eu não tenha fé, mas não é uma fé diferente, né? Eu acho que nós temos uma fé bem diferente, formas de seguir a Deus também bem diferente, né? Ô, E Jurandir, foi, não querendo interromper, mas já interrompendo, eu vejo em vocês dois o seguinte, mano, os dois é um só, os dois é um só. Você faz uma parte, ela faz a outra, entendeu? Então você ora e ela recebe a bênção. Não tem o que, não tem como não pensar dessa forma. Você estava falando aí, eu estava vendo a Maria aqui na minha frente, falei, mas a Maria é isso mesmo. O Jurandir é um homem de oração, é um homem de pregação, é um homem que está ali ligado na palavra, é um homem que lê. Mas quem parte para cima da bênção, eu quero isso, eu acredito no que você falou e tal, eu vou buscar e me dá, é a Maria. A Maria que recebe, a Maria que. isso é muito claro, Ela é que vai né? para cima, Essa ela é que vai divisão. para cima. Então, assim, ela enxerga o sobrenatural de uma forma que muitas vezes eu não alcanço, né? Eu sou mais racional, né? Mas, então, assim, eu acho que existem, não sei dizer se é níveis de fé ou se é qualidade de fé, mas são fés diferentes. Essa Olha as que é provas, ó. a realidade. Quando você estava Minha filha, morando lá no quando Rio está. Grande da Serra, a Maria queria mudar de lá. Quem foi que foi atrás da casa? Quem foi que alugou? Foi a Maria. A Maria queria Não comprar sei. um carro. Quem foi que comprou o carro? A Maria. O apartamento, É, quem foi que foi para cima e comprou o apartamento? A Maria. Quer dizer, tudo bem que vocês estavam orando junto, mas ela que tinha a decisão, ela que teve a decisão de partir para cima, de querer e de buscar, né? Agora eu tenho uma eu sou Mas mais. pergunta. amém. Quando sua filha ficou doente, você estava falando lá que você fez uma iniciativa de ficar 30 dias fazendo oração, né? Orando, ela orando também. Quem é que teve a iniciativa? Foi o senhor ou foi a Dona Eu, Maria? não, fui eu. Amém. Não, mas é o que eu estou Amém. falando. Quando eu falo da fé assim, é no sentido de você estabelecer um algo que você não está enxergando. É um desejo que você tem, mas você ainda não está enxergando. Eu sou mais aquela coisa do vamos pra pancadaria, entendeu? Da batalha espiritual, de tem que visitar alguém ali e tal. Ela é mais essa questão de ter visão, profeta, e é diferente, é diferente. Mas quando a gente olha aqui, é, é, eu imagino que dentro da casa de vocês também, cada um tem uma característica, né? Mas quantas vezes a gente foi para o monte e cada um vê um lado, né? Diz que pegou uma pessoa, né? Duas pessoas que não enxergavam, três pessoas que não enxergavam, botaram um elefante lá e cada um pegou numa parte, né? Um pegou numa tromba, outro pegou na metade e outro pegou na cauda, né? Aí perguntaram para eles, e aí, o que você acha que é o elefante? Um que pegou na tromba do elefante falou, é uma mangueira, né? O elefante é uma mangueira. O que pegou na barriga falou, é um tubulão, né? O elefante é um tubo, né? O que pegou na cauda falou, é um fiapinho, né? Então, voltando àquela história do monte, né? Cada um tem a visão da montanha que subiu, né? Então, tudo é elefante, né? Mas é a somatória dessas partes todas. E aí, quando a gente vê aqui, né? Só para não sair, né? Sair um pouco demais aqui do espírito do texto, a questão dos cegos, né? É, é essa reflexão que às vezes você se aproxima de Deus, né? Você se aproxima da obra, você se aproxima de Jesus, você está com a Bíblia na mão, mas você não tem a fé desenvolvida mesmo para receber aquilo que você deseja, mas não desenvolveu a fé. Aí você fala, ó, é uma possibilidade, pode ser que aconteça, mas não gerou, não brotou a fé ainda no seu coração, né? Então essa é a pergunta que Jesus faz, né? Ele fala assim, mas e aí? Eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso, mas você crê? Você crê que eu posso? Né? E aí você vai ver se você pode dar o passo ou não. Então, assim, cada um de nós tem um objetivo, né? E é uma doideira isso. De repente você quer expandir seu negócio, de repente você quer mudar para uma casa maior, de repente você está naquela, volta para o Brasil ou não volto, mas Jesus está na frente, né? Eu acho que vai dar certo. Mas e aí? Esse seu achismo aí, ele está pautado na caneta ou ele está pautado
no impossível, no invisível, né? Quem é você aí nessa hora, né? Então essa é a pergunta, né? Essa é a grande questão. O que que você, quem é você aí nessa? Porque Jesus sabe quem é ele, né? Você tem a promessa, a palavra foi liberada, você está acreditando, tá bom? Mas você acredita nisso de verdade, né? Então essa é uma coisa que a gente no dia a dia da nossa caminhada a gente vai estabelecendo, né? A gente vai a gente vai descobrindo isso. Não só quem é Jesus, mas quem é você, né? Essa é uma boa essa é uma boa pergunta. Mas é isso. Pode continuar aí, por favor. Tiver a tristeza que vem logo em seguida, né? No próximo trecho, que é aqui no 32, eu ia falar 27, meu olho aqui tá meio. Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou ao mudo, e as multidões se admiravam, dizendo jamais se viu tal coisa em Israel. James, como está escrito no 34 aí na sua Bíblia? Por favor. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios, porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Olha que coisa, né? Jesus, Terrível. né? Que blasfêmia, que coisa horrível, né? Porque você vê os próprios fariseus, né? Que eram os homens ali, que era o povo de Deus, né? Apontando o dedo para Deus, né? Tão poderoso na terra, fazendo os milagres, curando, fazendo coisas boas, né? Por onde ele passava, ele derramava amor, por onde ele passava, ele derramava poder, né? E assim mesmo apontavam dedos para ele, né? Né? Maltratavam ele, batiam, cuspiam, né? Fizeram tudo o que fizeram com ele, né? E, e que a gente tome cuidado também, né? Porque tem tantas pessoas que às vezes estão fazendo bem pelo mundo, né? E às vezes a gente tende a querer julgar, a querer, né, apontar o dedo. É tão difícil. Esses dias a gente estava lendo um capítulo, acho que o 7, 6 ou 7, falando sobre o julgamento, né? Alheio, o coração. É tão difícil saber o que tem no coração do outro, né? O seu Mário trouxe aí também uma experiência, né? Acho que foi do Tim Maia, né? Sobre a casa de asilo lá, a casa de criança, de orfanato, né? E aí é tão difícil a gente saber realmente, né, o que o outro está fazendo, se é por algo vaidade ou se é por vontade, por bondade, se é por desejo da carne, se é por, né, obra do Espírito, se é obra da carne, e que a gente possa, né, ter zelo com o nosso coração, né, e também e também ter coragem, né, também ter coragem, porque que a gente não seja sabe, que a gente possa ser cada vez menos aquele irmão na igreja que não dá o glória a Deus, sabe? Que a gente possa cada vez mais ter atrevimento para fazer a bondade, para, sabe, para ouvir aquilo que o Espírito Santo nos diz, né? Para que a gente tenha cada vez mais discernimento e obediência para poder nos expor, para poder realmente ter coragem de dar o passo à frente e, e fazer aquela, né, a loucura que Deus, né, coloca no nosso coração, né, para que a gente possa realmente exercer a nossa fé e ser um ponto de transformação, né, ser realmente uma referência de transformação, né, para que a gente possa realmente experimentar a abundância de Deus, né, que a gente possa realmente ser o instrumento de Deus. Acho que essa é a palavra certa, né, ser um instrumento de Deus, que a gente possa estar afiado, né? Conforme aquilo que Deus quer nos usar, né? Que a gente possa realmente estar na presença dele o tempo todo, né? E disposto, né? Disponível para ser usado, conforme a vontade dele, né? E que terão pessoas que, né? Falarão isso, falarão aquilo, né? Pensarão coisas ruins, coisas, né? Mas que essas coisas não nos atrapalhem, sabe? Que nós possamos estar sobre a guarda de Deus, sabe? Com a armadura celestial ali, protegido, a nossa mente ali, né, com o capacete revestido ali, para que nenhum sentimento, sabe, de dúvida, de murmúrio, nada possa interferir aquilo que realmente tem no nosso coração, sabe? Que a gente possa estar limpo, né, com o coração cada vez mais purificado, próximo daquilo que Cristo realmente quer
para a gente, que a gente possa exercer aquilo e não deixar que um, que o inimigo realmente interfira nos nossos pensamentos, interfira né, na vontade que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso, né, nos nossos corações aí. Isso acho que toca muito forte para mim, sabe? É, nossa, eu, nossa, Deus seja louvado. Meu Deus do céu, tão maravilhoso isso aqui. Eu estava refletindo aqui, é muito triste mesmo isso, sabe? Assim, mas eu creio que a gente tem que olhar para esses fariseus aqui com misericórdia, sabe? Como Jesus fez também na cruz. Porque quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente vê que Deus, ele vem sendo tão específico e tão, muitas vezes, severo, destruindo nações inteiras, até mesmo crianças, e alertando o povo do risco de idolatrar algum Deus que não seja ele mesmo. Eu imagino que esses homens, além da sua óbvia arrogância e orgulho, o temor de estar fazendo algo errado. Mas o que me traz aqui é que esse esse trecho, né, da Bíblia aqui, Jesus cura 2 cegos e um mudo. Jesus cura 2 cegos e um mudo, mas havia outros ainda mais cegos, os fariseus. Estes não foram curados, pois não tinham fé. Não buscavam a cura, pois nem sabiam que estavam doentes. Então, Jesus que cura esses 2 cegos aqui, pois esses 2 cegos tinham fé em Jesus. Eles tinham fé, eles creram, eles demonstraram essa fé, e eles buscaram a cura e foram curados. Os fariseus, eles eram ainda mais cegos, porque eles não conseguiam nem reconhecer a divindade de Cristo, nem reconhecer que Jesus era aquele que eles tanto buscaram, que eles tanto haviam pedido para Deus e que Deus havia mandado para eles. Que triste isso, né? Porque esses de fato eram ainda mais cegos e esses não puderam ser curados porque eles não tinham fé. E isso nos traz, né, é, essa mensagem maravilhosa Reflexão, que Cristo nos traz, que é a importância da reflexão, fé, né? que é a fé que a gente precisa para poder partir de tudo, para partir para a conexão com Deus e para conseguir tudo aquilo que a gente quer. E aí me traz um outro ponto que é como é E não que eu crer. aumento a minha fé? Porque como é que esses cegos, de onde surgiu essa fé desses cegos? Foi do nada? Eles nasceram com fé? O que aconteceu? Então, eles certamente ouviram várias pessoas falarem dos milagres que o filho de Davi vinha fazendo. A fama de Cristo, de Jesus, se espalhou e isso fez com que as pessoas começassem a acreditar. E Jesus fez de fato esses milagres para que as pessoas acreditassem realmente. Eu estou fazendo essa explanação aqui porque eu queria chegar no seguinte: nós precisamos alimentar a nossa fé.
Estarmos aqui todos os dias, nos alimentando, lendo a Bíblia, contando testemunhos, alimenta a nossa fé. Quando eu ouço o meu pai ou um amigo contando um testemunho de algo sobrenatural que aconteceu na vida dele, isso alimenta a minha fé. Essa fé que é importante para que eu continue perseverando nas horas em que são difíceis, nas horas em que eu tendo a ficar desanimado, nas horas em que eu fico perdido ou que por algum motivo eu me afasto. Então, aquilo que nos alimenta é importante porque aquilo vai, daquilo que nós nos alimentamos, vai permitir que a gente atinja nossos objetivos. Quando nós nos alimentamos de matéria, alimenta o nosso corpo e nos permite estar fortes para trabalhar. Quando nós nos alimentamos da palavra, fortalece o nosso espírito, cura nossa alma e nos aproxima de Deus e alimenta a nossa fé. Por isso que é importante a gente se alimentar. O que que eu tô consumindo? Eu estou consumindo o quê? Eu abro o meu Instagram, meu Facebook, o YouTube, para me alimentar de quê? Das notícias da TV que me trazem desespero, ou de uma palavra que vai alimentar minha fé, que vai me aproximar de Deus e que vai me ajudar a cumprir meu objetivo. Isso é muito difícil, né? Porque são tentações que vêm no mundo todos os dias, desse mundo que acaricia a nossa carne e os nossos desejos, e dizer não para essas coisas é muito difícil. Então, para mim mesmo é uma luta tremenda, né? Porque é uma coisa mais tentadora do que a outra, uma notícia mais tentadora que a outra, uma, uma distração maior que a outra. Então, eu dou glória a Deus por vocês estarem aqui, dividindo esse momento comigo e criando uma aliança de conexão com Deus, porque não fosse esse canal, seria muito mais difícil alimentar e manter essa conexão com a videira, com Deus, sabe? Não que seja fácil, mas é uma bênção, sim, glória a Deus. E pedir para que Deus proteja, né, nosso devocional, esse, essa obra maravilhosa aqui de Deus que Ele tem proporcionado na nossa vida, esse estudo da palavra. Amém? Já falei demais. Amém. Glória a Deus. Essa parte aqui, se vocês me permitirem, eu quero falar mais uma coisa. Acho que eu acordei falante hoje. Pode Mas falar, Samuel. essa parte aqui ó, me lembra algo que eu vivenciei nesse final de semana aqui, ó, porque eu me coloquei na posição desse fariseu aqui, ó, que murmurava, que estava ali, ó, apontando o dedo, porque eu fui numa igreja esse final de semana e já fazia tempo que eu não vou nessa igreja, né? E eu me afastei dessa igreja por algo que não estava me deixando confortável, né, com uma iniciativa que a igreja estava tendo ali, e a gente tem três opções, né? Uma é a gente se calar, outra é a gente exortar o pastor, ou que seja quem for, né? Mas para edificação da pessoa, não seja para vaidade, e também não é na frente de todo mundo, é você e o pastor, ou quem seja a pessoa, né? E a outra é você se afastar. E aí, na época, eu optei pela terceira, né? Eu me afastei, né? E eu fiquei relutante ali pela segunda, mas eu falei, não vou, falar nada, não. Vou ficar quieto e deixa Deus mover, né? E aí eu fui novamente nessa igreja nesse final de semana. Eu falei, vamos lá visitar a igreja. Vamos ver como é que tá, né? E aí, assim, novamente eu fiquei muito inquieto, sabe? Muito inquieto com algumas atitudes, algumas iniciativas e julgando o tempo todo, julgando, e eu pedindo discernimento, ali em oração, pedindo discernimento. Pai, me dá discernimento e me freia minha língua, freia minha língua, né? Tem de misericórdia, né?
E aí, o que eu tirei daquilo ali foi assim, sabe, vim refletindo naquela palavra, vim refletindo naquilo que aconteceu comigo, mas quão difícil é, né, me colocando na posição dos líderes daquela igreja, que tem uma iniciativa que talvez seja uma loucura aos olhos dos homens, né, mas algo que talvez tenha sido de Deus realmente, talvez seja uma iniciativa, né, e eu pedindo, né, Deus, para que Ele confortasse meu coração, para que eu pudesse realmente aceitar, né, e abençoar, sabe? E orar por ele, sabe? Continuar orando, falar que se for da sua vontade, Pai, que seja feito, né? Que eu me livrasse do julgamento alheio, sabe? Que eu realmente me livrasse daquele julgamento de, não, não é possível, isso não pode ser de Deus, né? Mas que eu pudesse realmente, né, encontrar o conforto que eu precisava no meu coração para deixar na mão de Deus, sabe? Que Deus, se fosse da vontade de Deus, que fosse feito, né? Que se não fosse da vontade de Deus, que também a vontade de Deus fosse feita, né? Sobre aquilo ali para que trouxesse clareza, né? Revelação, edificação, seja para quem tivesse ali à frente de tudo aquilo ali, né? E então, assim, quando eu leio isso daqui, eu muitas vezes vejo que às vezes nós não podemos estar no lugar desses fariseus também, sabe? Nós também podemos estar ali, né, de tempos em tempos, às vezes julgando o próximo, né? E aí, novamente, assim, me chama muita atenção sobre essa questão do julgamento e a gente conseguir guardar o nosso coração a todo momento, sabe? Manter nosso coração guardado, né, e livre desse julgamento, porque ele é muito perigoso, né? Ele poderia realmente, como estava tirando a minha paz, né? E graças a Deus me pedindo discernimento, 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 e Deus me trouxe um entendimento, né, de que talvez eu devesse enxergar de forma diferente. A própria palavra agora vem revelando isso, né? Mas em muitas vezes a gente pode às vezes entrar e ser tomado pela ira e ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, nós nos afastarmos dele, né? Então que essa palavra aqui possa trazer mais luz sobre isso, né, nas nossas vidas, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho. Minha filha deixou o celular dela aqui, não conheço, não vou atender. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, né, e errantes, como ovelhas, e não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os ceifeiros para a sua seara. Então a gente vê aqui, amados, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quer dizer, o mundo está aí para ser evangelizado, as pessoas, né? Tem muitos cegos, muitos mortos, muitos voodoo andando na terra. E eles precisam encontrar Jesus, porque ele vive e está em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós. E nós somos esses que nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui. Nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é sempre estar somando, viu, amados? É sempre estar somando, é nunca estar dividindo, nunca estar entrando em confronto com os outros, em questões que não soma, entendeu? Vamos viver a nossa vida tranquila, né? Sempre dando bons conselhos, dando bons exemplos, que as pessoas possam olhar em nós e ver que nós fazemos a diferença na maneira em que nós nos comportamos. É isso que Deus quer de nós. Se a gente não pode ir, mas que a gente possa estar fazendo o que eu, você, estamos fazendo.
Quantos missionários tem por aí no mundo, pregando em lugares difíceis, de difícil acesso, em que nós não temos acesso, que nós não temos condições de ir, mas que a gente possa estar ajudando esses missionários, guerreiros, homens de Deus, não só financeiramente, mas em oração, protegendo, guardando eles, cobrindo de orações para que Deus dê força a eles para continuar firme nessa caminhada, né? Porque está aqui, ó. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles. Então, nós não precisamos nos preocupar onde nós estivermos, irmãos. Na casa dele, na empresa dele, no comércio dele. Abre a sua boca e fala que você conhece um Deus que tudo pode, que tudo realiza, que está pronto para nos abraçar, nos acolher, nos ajudar. Está pronto a curar a cegueira de cada um de nós, né? Está pronto a mudar a situação em que nós nos encontramos. Porque hoje nós somos considerados a luz, o sal. Nós temos que fazer a diferença. E aqui está o resultado. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados. Então Deus viu aqui, ó. Deus teve grande compaixão. E Deus continua tendo grande compaixão de nós, amados, de todos aqueles que não conhecem Ele. Mas é preciso ser anunciado, entendeu? E quando você vê alguém na dificuldade, alguém na prova, alguém na luta, essa pessoa é cego, como esse daqui, é um endemoniado, porque não conhece a Deus. Então é nesse momento que nós temos que falar de Jesus, para ganhar essa alma para Ele, para que essa pessoa venha deixar de ser mudo e falar de Jesus também, deixar de ser cego e enxergar a verdade, enxergar o novo caminho. É o que ele disse no 37. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara e mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Nós somos um desses ceifeiros. A seara está aí. Vamos continuar nessa pegada. E nós vamos chegar lá. Lê o 36 Glória a aí, James, Deus. para mim. Qual? 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aqui na minha fala aflitas e exaustas. Jesus se compadeceu dos aflitos e exaustos. Ele não fala que se compadeceu dos soberbos e dos sãos, né? Que Jesus veio para os doentes, né? Amém. Sabe que, não rapidamente aqui, mas uma vez eu vinha do meu trabalho, né? Trabalho ali em Pinheiros, tal, 1 quilômetro e pouco até chegar na estação de trem, né? Aí vinha na caminhada, tal, tava naquela pressa, e ali uma senhora, sabe? Parte o coração você vê as pessoas com esses carrinhos de papelão andando pela rua, subindo, carregando peso, que você fala assim, cara, de onde que a pessoa tira força para fazer isso, né? Quando é uma senhorinha ainda, putz, aí mais ainda, né? O coração da gente parece que, né? Mas aí a pessoa tava ali com aquele carrinho de papelão e tal, ela parou para mim, me parou e falou assim, moço, você pode me pagar o Marmitex? E eu não sei exatamente em que frequência que eu tava rodando, eu falei, pô, agora não dá, é, tô com pressa aqui, sabe quando você se desvencilha ali, né? Você fala, agora não dá. Rapaz, eu acho que eu não dei 3 ou 4 passos, aquela vozinha no meu cérebro falou assim, por que que não dá? Aí eu dei aquela estancada, dei aquela parada, né? Me olhei pra cima, na hora que eu voltei, ela já tinha abordado uma outra pessoa, e aquela pessoa, você viu que ela estava bem incomodada, né? Ela tinha parado, ela ia fazer, né? Ela ia pagar ali o Marmitex, mas ela estava bem incomodada, né? Aí eu voltei e falei, moça, você pode deixar que eu vou pagar o Marmitex dela.
sério mesmo que você vai, irmão? Vou, não, pode deixar, deixa comigo aqui. Aí eu parei ali, ela pediu uma táxi e tal, e ela tava numa alegria, cara, numa felicidade, porque, hoje eu não vou dormir com fome, né? E tal, e aquilo me machucando, né, cara? Aí eu peguei e falei assim, e a senhora pediu marmitex, eu paguei a marmitex, eu falei, mas e para beber? A senhora não pediu nada para beber. Não, não, já estou abusando demais. Não, não, a senhora pode pedir o que a senhora quiser aí nesse quarto. Pede o que a senhora quiser aí. E aí ela pegou e falou assim, então eu queria tomar Fantaúva, eu gosto de Fantaúva. Aí eu, cara, eu vou te falar, meu coração ali apertou, né? Porque aí eu comecei, aí eu fui olhar, né, a situação da pessoa, fui olhar, né, a alegria que ela tava por conta de um marmitex e aquela. Eu gosto muito de frase, você já deve ter percebido isso, né? Eu gosto muito do texto áureo, né? Da verdade prática, né? Então, cara, se não fosse o Espírito Santo, eu passava batidaço, cara, batidaço, não ia nem prestar atenção, entendeu? Então, a Bíblia fala que Jesus sabe o que tem no homem. No capítulo 10 ali, né? Eu tava lendo hoje ali o capítulo 10 de Mateus, tem um texto lá que ele fala pro pessoal, né? Falou, vai, prega para todo lugar aí, mas cuidado com o homem. Cuidado com o homem. E é esse homem, sabe? É esse homem que eu quero dizer, o homem sem misericórdia, é o homem sem o olhar voltado pro social, voltado. Mano, tô falando, né? Todo mundo que te pedir dinheiro você vai dar, todo mundo que te parar no trânsito você vai dar. Não, não, não. Não tô falando nesse contexto, né? A gente não tem esse. Né? Mas tem coisas que são especiais, né? E Deus te toca. Você sabe quando é um negócio especial. E tem um camarada aí na internet que ele faz algumas ações, né? Que às vezes ele para ali no tráfego, tem alguém vendendo bala. Ele falou, cara, por que você está vendo essa bala aí? Aí o cara tem sempre uma história, né? Mas às vezes ele tá com um filhinho do lado, tá com uma filhinha do lado. Não, é que eu fiquei desempregado, é porque, né, em casa as coisas estão difíceis e tal. Então mesmo? Então, ele mete o cara dentro do carro, vai na casa dele, então me leva lá onde você mora. E tá lá, né, meu? Aí o camarada fala assim, beleza. Aí ele compra umas duas, três cestas básicas, ele faz o que tá no alcance dele, ou pega lá trezentão e entrega na mão do cara, alguma coisa assim. Então são ações, né, que as pessoas fazem, né? Cada um tá correndo a sua maneira, cada um tá fazendo alguma coisa à sua forma. Alguns podem dizer que, mas o cara tá colocando na internet por algum objetivo. Sei lá, eu quero acreditar que é para multiplicação. Mas se ele estiver monetizando e tal, desde que ele esteja fazendo bem para alguém, não sou eu que vou tocar pedra, entendeu? Mas assim, é o olhar, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente perde o olhar, né? A gente perde essa noção, a gente perde esse carinho, né? E a gente olha só assim, não vou ficar dando dinheiro para todo mundo que está no farol, não vou ficar fazendo isso, aquilo outro. E às vezes a gente tem que ter mesmo essa questão de olhar para a multidão, como diz a palavra, né? E ele se compadeceu porque ela estava exausta, né? E tem muita gente exausta que não precisa de muito, né? E que está no nosso alcance de fazer aquele pouco que ela precisa. Mas às vezes a gente está com uma trava no olho, né? A gente está tão ocupado, a gente está tão no corre-corre, que a gente mesmo não se apercebe disso, né? E às vezes precisa dessa voz, né, no nosso ouvido, né, falando assim, mas por que você não pode? Por que não dá? Às vezes você vai no mercado ali, né, a pessoa, você fala, pô, o cara tá no mercado, ele fica o dia inteiro ali, ó, só pedindo alguma coisa pros outros. Quando ele sai de lá, ele tem mais compra do que eu na minha casa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que te custa sair dali e comprar um chocolate para aquela criança que tá ali? Porque você crescer na memória com o pensamento de que quando eu era criança, meu pai me levava para a porta do mercado para pedir dinheiro, é pesado, viu? Né? É uma lembrança que gera um trauma muitas vezes, que dá um livramento, sei lá. Não estou aqui para ficar, né? Só quero compartilhar algumas das coisas que aconteceram já comigo, né? E por essa distração, por essa pressa, por essa coisa dos grandes centros, que a gente vê tanta necessidade, né? A gente vê tanta gente na rua, a gente vê tanto pedinte, a gente vê tanta coisa, que às vezes você fica frio, né? Você fica indiferente para algumas coisas, né? E às vezes a gente precisa ter um novo olhar, né? Você ter um novo olhar. Às vezes você vai ajudar a pessoa e alguém passa. É por isso que não sai da rua, tem sempre alguém dando dinheiro, por isso que fica aí, vai ficar aí a vida toda. Mas não é essa a questão, né? Não é isso que a gente está falando aqui, né?
A gente está falando de uma outra. É só estar mais ligado na frequência do Espírito Santo que papai vai incomodar e vai dar essa direção aí. Amém, queridos? Amém. Obrigado. Eu preciso ir. Gente, obrigado. Nossa, Deus abençoe enormemente, grandemente. Quem traz o 10 amanhã? Ou a gente continua nessa frequência, a gente lê um texto e tá legal, né? Eu acho que é por aí. Tá Sem, legal, Por né? aí. Tá bom. Cada sem um fala um pouquinho, comprometimento cada um com. lê um trecho. Não Amém. precisamos terminar o capítulo e tá tudo certo. Tá certo. Amém, O queridos. 10 A amanhã, paz. então. Amanhã estamos por aí, hein, Jurandir? Amém. Provavelmente também estarei. Amém. Tá bom. Sim. É Deus. Então, ora aí, Jurandir, ora aí para nós, filho. Tá bom. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Eu quero agradecer a Ti, Senhor amado, a oportunidade de estar aqui com os irmãos, ouvindo a Tua palavra, ouvindo os seus testemunhos, ouvindo, Pai querido e santo, que eles têm acrescido aí nas nossas vidas, que por essa oportunidade, Senhor, de fala, que também nos é concedido, Senhor, por essa oportunidade de externarmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que temos aprendido do Senhor ao longo dos anos. Obrigado, Pai querido, por essa comunidade, ó Pai querido, por essa liberdade. Que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos que estão participando deste devocional, Senhor, aqueles que o ouvirão mais tarde, que o Senhor possa confortar os corações, que o Senhor possa abrir os olhos, que o Senhor possa dar oportunidades para que os teus filhos possam viver este evangelho, Senhor. Sê conosco, eu te peço, abençoa-nos, flui em nós o teu Santo Espírito, Pai querido, no nome de Jesus. Amém e amém. Então não é sobre ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.